O mercado de planos de saúde no Brasil está passando por um chacoalhão. Por um lado, não faltam notícias de operadoras cancelando planos de pessoas com câncer, idosos e até se negando a cumprir decisões judiciais. Por outro, está acontecendo uma consolidação do setor. Ou seja, as empresas estão se fundindo ou comprando outras. No topo do ranking das maiores, por exemplo, em 2022, a Redditor comprou a Sul América. Em 2023, o fundador da Qualicorp, que não está mais lá, comprou a Amil. Agora, em 2024, a Dasa e a Amil juntaram ativos, basicamente hospitais, na Ímpar, que surgiu como a segunda maior do Brasil. E a Apvida ainda está digerindo a compra da Intermédica, anunciada lá em 2021. Tudo isso são sintomas de uma crise de alguns anos que está afetando planos de saúde e hospitais particulares. Neste Spotlight eu vou te explicar o que está acontecendo. Para começar, é importante entender como funcionam os planos de saúde. É como um seguro mesmo. A empresa tem uma estrutura que pode ser dela mesma ou conveniada e que oferece serviços de saúde. A ideia é que os valores mensais desse seguro cubram os custos de quem precisar dos serviços e gerem lucro no final, claro. Da mesma forma que em um seguro, a palavra central aqui é sinistralidade, que é quanto essa operadora do plano de saúde gasta com quem aciona os serviços do seguro em relação ao tanto que ela recebe na forma das mensalidades. Essas mensalidades, aliás, são pagas dentro de planos, que têm alguns tipos. Basicamente aos coletivos, que são os mais comuns, os familiares e os individuais. Isso é importante para entender o papel de um agente nessa história. Agente não, agência. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. É ela quem decide qual é o tamanho do reajuste dos planos. Mas atenção, só os planos individuais e os familiares. A ANS não regula o reajuste dos planos coletivos, como os empresariais, que são os mais comuns. E aqui começam os problemas. As operadoras costumam reclamar que esses reajustes autorizados pela ANS são menores do que o aumento dos custos, o que faz deles um problema financeiro. Ajuda a entender aqueles casos de cancelamento do plano que eu citei aqui no começo do vídeo, né? E também porque os reajustes dos planos coletivos, que não são regulados, costumam ser maiores do que os de planos individuais e familiares. Essa relação entre operadoras de planos de saúde e beneficiários sempre foi tensa, mas a coisa ficou um pouco mais complicada com a pandemia. No comecinho da pandemia, as operadoras se deram muito bem. Ninguém saía de casa e, se saísse, hospital era só em último caso, né? A sinistralidade, lembra dela? Desabou. Ou seja, a grana continuou entrando e os gastos tombaram. Mas esse cenário durou pouco. A pandemia gerou um impacto bem grande nas cadeias produtivas de vários produtos, inclusive remédios e produtos hospitalares, claro. Ou seja, os preços dos insumos começaram a subir, e muito. Depois, aquela demanda que estava reprimida na pandemia finalmente chegou aos hospitais e clínicas. O número de internações, exames e tratamentos subiu. A sinistralidade explodiu. Esse cenário de custos mais elevados, demanda maior e limitação no reajuste dos preços corroeu as finanças das operadoras. Além disso, com essa inflação toda na economia, o Banco Central foi obrigado a subir muitos juros, o que aumentou os custos de capital para as empresas e desacelerou a economia. Estava formado o quadro perfeito para uma nova onda de consolidação do setor. Empresas começaram a comprar umas das outras para combinar os ativos. A estratégia aqui é diminuir o endividamento, aumentar a escala, o que ajuda a diminuir os custos, né? E assim melhorar as margens de lucros. Mas aqui tem uma outra palavra bem importante: verticalização. Em busca de um maior controle de custos, os planos passaram a ter toda a cadeia de saúde integrada dentro deles ou o máximo possível. Hospitais, consultórios, clínicas, laboratórios, tudo debaixo de uma mesma empresa. Financeiramente, do ponto de vista das empresas, claro, é positivo. Mas tem um conflito de interesses aqui. Se a empresa que vende o plano é a mesma empresa que é dona do hospital, ela tem todo o incentivo para encurtar a internação, por exemplo, a fim de controlar os custos. Também é comum que as operadoras aumentem as suas redes próprias e descredenciem prestadores de serviços. Este é o momento do mercado de saúde no Brasil. Os custos continuam elevados, assim como a sinistralidade, mas os números começaram a melhorar no primeiro trimestre de 2024. Neste cenário, os grandes grupos estão apostando alto na consolidação com a verticalização, comprando redes de clínicas, hospitais e laboratórios. Os planos individuais estão mesmo perdendo espaço. Os planos coletivos estão sendo mais limitados. E as empresas empregadoras estão investindo nas chamadas coparticipações,
em que os custos com o plano são divididos com os funcionários.